Mateus capítulo 9, versículo 13. Posso ler? Está escrito assim, Jesus dizendo, em um jantar, em uma ceia que ele foi convidado, ele disse: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Então vou ler de novo esta afirmação de Jesus, que ele declarando em um jantar o que interessa a ele, o que é importante para ele, não o que é importante para que os religiosos estão à mesa estão pensando. Ele está preocupado com uma coisa, somente uma coisa, que ele disse: justo não precisa de médico, mas sim os doentes. E vocês só irão entender isso se vocês forem e aprender. Misericórdia quero, e não quero sacrifício. Sacrifícios não é o que eu quero. Eu quero alguém que saiba e entenda o significado de misericórdia. Se alguém entender o que realmente significa misericórdia, então vocês compreenderam o porquê eu estou aqui comendo com um bando de ladrão, com um bando de pecadores, e estou muito satisfeito e feliz com eles do que com vocês que se consideram justos. Vou ler de novo essa afirmação de Jesus. Ele está comendo na casa de um homem rejeitado, de um homem mal visto, e o grupo religioso da época vai ficar muito indignado dele estar sentado à mesa e à volta da mesa um monte de publicano e pessoas da ralé. Olha só, vou ler de novo. Jesus dizendo: ide, vá porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Essa é a ordem de Deus. Eu não estou preocupado com um monte de sacrifício, de ablações, de ribeiros de azeite. Não. Eu quero que vocês aprendam a essência de Deus. Se vocês não entenderem Deus, então vocês só vão viver sacrificando, mas não entendeu ainda o que é andar com Deus. Misericórdia quero. Pastor, aonde que ele faz essa revelação, essa referência? Oséias. Significa dizendo: vocês não aprenderam com o que os profetas ensinaram? Vocês não aprenderam na lei nada, porque Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Não se resume em sacrifícios, porque para os homens tudo se resume a agradar a Deus, sacrifício, né? Quanto mais eu me sacrificar, mais Deus se agrada de mim. Jesus disse: não, vocês não entenderam a essência ainda da coisa. Vocês estão tanto tempo com a Bíblia, fala tanto de Deus, prega tanto Deus, cultua tanto Deus, sacrifica tanto Deus, mas não entendeu e não aprendeu que Deus é um Deus de misericórdia, e eu quero misericórdia. Aí ele diz: porque eu não vim chamar os justos, porque quem precisa de médicos são os doentes. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Amém? Eu leio agora e todos repetem comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. Ide, bem alto. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Tem pecadores aqui?
Pastor, eu sou pecador, todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Então desocupe as tuas mãos e aplauda aquele que é misericordioso e que tem misericórdia e tem cuidado de ti. Vai aplaudindo e vai dizendo glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus santo, Deus querido e Deus bendito. Meu Deus, a tua palavra vai ser pregada agora e nós queremos ouvir da tua palavra. Queremos ouvir do teu Espírito. Então, meu Deus, tome os lábios do pregador, tome a vida do mensageiro. Fale agora com cada vida e cada pessoa que está aqui nessa noite. Remova todo impedimento contra a pregação da tua palavra. E que a tua palavra, meu Deus, ela vá e faça nova todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Digam graças a Deus. Pode se assentar por gentileza. Jesus está iniciando o seu ministério e Ele está chamando alguns para fazer parte do seu rol e do seu grupo de seguidores. Está chamando já alguns, já tem alguns discípulos. E ele agora passando ali na Galileia, na alfândega, passando na coletaria, ele vê um rapaz, um homem, que é responsável por cobrar os impostos para o Império Romano. Esse homem é Levi, filho de Alfeu, funcionário público do império, publicano. Provavelmente tem um chefe sobre ele, como Zaqueu era chefe dos publicanos, mas ele é só um funcionário do império, funcionário público, fazendo o seu serviço, como de costume. O seu dever é cobrar a taxação, o imposto devido de cada cidadão e de cada comercialização, venda de peixes, venda de animais, venda de terra, de qualquer negociação, tinha que pagar a taxação e o cobrador de imposto, o publicano, estava na porta, já para cobrar. E muitos dos publicanos eram vistos como alguém que renegou a sua nação, por ser funcionário de um império totalmente promíscuo, pecador, cruel e maligno, igual ao Império Romano. Então alguém que se tornasse um funcionário público do império era muito mal visto, era considerado ímpio. É como se de repente você, hoje cristão, e fosse contratado e de repente aqui no Brasil nós não fôssemos católicos apostólicos romanos, pentecostais e protestantes, não fôssemos católicos de nenhuma ordem, mas sobre o Brasil reinasse um governo pagão, um governo que de repente tirasse o presidente da República, Jair Bolsonaro, o removia do governo, tiraria ele do poder e subisse ali um tirano que ia dizer para você o seguinte: a partir de hoje eu sou um semideus, você vai queimar incenso para mim, você vai continuar com a tua religião, com a tua crença, mas eu sou um semideus e você vai me servir. E essa religião que esse homem propagasse é contrária à tua fé e aos princípios que você aprendeu. Mas você precisa trabalhar, você precisa pagar suas contas, você precisa comprar comida, sustentar sua casa. Então muitos dos hebreus, dos israelenses e dos judeus, que tinham uma instrução a mais, vendo a possibilidade de uma melhora de vida, ingressavam. Como você também de repente dissesse: pastor, preciso trabalhar. Mas a igreja dissesse a você: ó, se você for trabalhar recebendo dinheiro de sacrifícios a ídolos, eu dissesse para você o seguinte: se você for lá, você vai para o inferno. Você não vai lá trabalhar lá naquele lugar, não é lugar para você trabalhar. Ele é um lugar que vai contra os princípios da sua crença.
Vou te dar um exemplo mais escrachado. De repente você chega para mim e diz: pastor, eu estou desempregado, mas apareceu uma oportunidade de emprego para trabalhar de telefonista em um motel. Aí eu ia dizer para você, como religioso, líder religioso, dizer: se você aceitar esse trabalho, irmã, lá é promiscuidade, lá é prostituição, lá tem todo tipo de sexo ilícito envolvendo drogas e tudo lá, apesar do lugar ser público, mas vai todo tipo de gente. Você não tem que estar num lugar desse trabalhando e recebendo dinheiro desse lugar, e o teu salário vem desse lugar. E todo mundo que soubesse que você trabalhasse de telefonista no balcão do motel, sabendo que você é cristão, que você professa a fé em Deus, ia começar a olhar torto para você. Nossa, essa irmãzinha vai na igreja, mas ela trabalha no motel, Deus me livre, ela acha que é de Deus. Ia começar a julgar, e eu não ia. Sim ou não? Então você imagine Zaqueu, Mateus, que é Levi, em que situação eles estão? Eles são judeus, eles professam a fé em Deus, conhecem a Torá, conhecem as leis de Deus, mas eles agora, tanto Zaqueu e agora no caso aqui do texto, Mateus, o Levi, ele é funcionário público, então ele é mal visto, como ladrão, como enganador, como traidor da nação. E ainda mais, tinha publicano que era não só funcionário público, mas aceitava suborno, corrupção, fazia parte de corrupção que você vê hoje aí dentro do governo. Isso é história antiga, isso já vem de muito tempo. Então os publicanos eram vistos como pessoas de má fé, cobravam impostos acima do que o império pedia e taxava a mais para poder ter condição a mais e se enriquecer ilicitamente em cima da desgraça alheia. Já era pesado o imposto e vinha o publicano e taxava mais ainda para tirar vantagem. Então o cara enriquecia ilicitamente e ninguém gostava do publicano. Publicano era muito mal visto, era uma pessoa detestável do seu povo. Aí Jesus, passando pela coletaria, pela alfândega, vê esse cidadão e diz: segue-me. E, sem mais nem menos, sem dar explicação a ninguém, ele abandona, não faz rescisão nenhuma, abandona tudo que está fazendo e segue Jesus. Ele vai atrás, só ouviu o chamado, aquela palavra entrou nele, de tal forma que ele abriu mão de tudo, largando tudo ali e seguindo Jesus, largou tudo. O evangelho aqui diz, veja comigo no evangelho de Lucas, que Lucas dá mais detalhes, Marcos também. Você está em Mateus? Vai em Marcos aí, que já é do lado mesmo. Marcos capítulo 2. Veja que Marcos vai dar alguns detalhes que Mateus privou de dar, apesar de ser ele mesmo o próprio escritor do livro. Ele privou algumas informações do seu chamado, mas Marcos vai dar alguns detalhes que Mateus, o próprio Mateus mesmo não deu. Marcos 2, verso 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele, Jesus, os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Veja que ele tem linhagem, porque quando a Bíblia refere filho de fulano, é um cara que tem linhagem, tem breu, não é um qualquer da ralé, não, o cara tem linhagem. É Levi, filho de Alfeu. Ele é filho e ele tem linhagem, tem história, tem pedigree. E ele, que era funcionário público, aconteceu que ele, sendo chamado, vai dar um jantar na casa dele e vai convidar Jesus. Veja aqui em Lucas, que Lucas diz que ele deu um jantar
capítulo 5 do Evangelho de Lucas, versículo de número 29, Lucas 5, 29. E fez Levi um grande jantar em sua casa. Jesus disse: segue-me. Ele larga tudo, deixando tudo, o seguiu. Versículo 28 diz que ele deixou tudo para trás e chegou e disse: eu vou dar um jantar em casa hoje. O cara está muito feliz, está muito animado. O cara que é rejeitado por todo mundo, passa um homem que ele sabe que este homem na redondeza já tem uma fama de curar doentes, expulsar demônios, curar enfermos, já está realizando milagres ali na Galileia. Ele que é um rejeitado, este homem que é considerado um santo, passa por ele e diz: segue-me. A sua religião, ao contrário, diz: se afasta de nós, você não é digno, você não é justo. E quantos religiosos diz: vai para lá. Jesus passa pelo cidadão e diz: vem comigo, anda comigo. Já que a religião, o templo, a sinagoga te rejeita, eu não, vamos comigo, anda comigo que você vai dar bem. Anda comigo, segue. Ele ficou entusiasmado. Cara rejeitado, mal visto, todo mundo rejeita, todo mundo fala mal dele, todo mundo olha atravessado para ele, todo mundo vê ele como um bandido, como um marginal, todo mundo vê ele como um imprestável. Passa um homem agora e diz: segue-me. Ele está entusiasmado, ele diz: eu vou largar tudo e vou dar um grande banquete em casa hoje. Cara rico, cheio de condição, mandou fazer uma festa e mandou chamar todos os bandidos e pecadores que haviam na região e disse: vem todo mundo para casa hoje que a boca é livre. Vai todo mundo sentar na minha mesa, porque Jesus entrou na minha casa e ele vai comer comigo à mesa. Ele falou que vai jantar comigo nessa noite. Então ele mandou chamar vizinhos, amigos. Rapaz, mas o homem não é santo? Não, mesmo sendo santo, ele mandou eu chamar, é vontade dele, ele me chamou também. Não se preocupe não, o cara não faz acepção de ninguém, rapaz. Ele é diferente, você tem que ver como ele passou por mim e disse: segue-me. Eu larguei tudo e deixei para lá e fui atrás dele. E eu quero que você vá lá em casa hoje, você precisa conhecer este irmão que eu encontrei hoje, chamado Jesus de Nazaré. Ele é impressionante, ele nem me julgou, ele nem apontou o dedo para mim, ele não disse nada, ele disse só: segue-me. Ele não perguntou se eu tinha teologia, ele não perguntou se eu estudei nas escolas rabínicas de Jerusalém, ele não perguntou se eu tinha dinheiro, ele não me perguntou se eu tinha pecado, ele não me perguntou nada, ele só disse assim: segue-me, vai atrás de mim. Então eu estou muito feliz de ter o encontrado, e eu quero dar um banquete em minha casa. E diz o texto que não havia pouca gente não, viu? Olha só no verso 29. E havia ali uma multidão. Quando a Bíblia fala multidão, não é pouca gente não, gente. Ele mandou chamar a região toda, convidou todo tipo de gente, disse: vem todo mundo. Uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Sentado à mesa, podia ser do lado de fora. Mesa é comunhão, mesa é altar, mesa é compartilhar, mesa é dizer para o outro que sentou na tua mesa que nós temos algo em comum. Aí um monte de gente na mesa, a todo lado sentado, e as mesas não são iguais de hoje, não são iguais às de hoje. As mesas eram no chão, se apoiava com o ombro e comia com a mão, e a refeição era colocada. Então tem um monte de gente sentada no chão, à volta da mesa, Jesus ali falando do reino. Quando os religiosos ficam sabendo, os escribas e fariseus, que também vão na casa, porque a religião gosta de se intrometer em todo tipo de lugar. A religião entra até onde não é convidada, ela quer fazer presente, o papelzinho dela. A religião gosta de mostrar as unhas. E aí a religião entrou, está presente. A religião está comendo de graça na casa do pecador.
Mas a religião, quando lhe faz o que é favorável, comer, beber, está saciando a nossa fome, a gente não fala nada, a gente fica quietinho. E aí eles começaram a um burburinho. Se esse aí é o Messias, como é que ele come à mesa com a multidão de publicanos e pecadores? Que é isso? Se daí não é santo. Se ele fosse santo, ele não se sentaria à mesa para comer com esse tipo de gente. Igual na outra vez, quando Jesus comeu na casa de Simão, que a mulher pecadora da cidade ungiu os pés dele, e que o Simão, que estava sentado à mesa, pensou consigo, ele nem falou, ele só pensou, se ele fosse de Deus, ele sabia quem é e que tal mulher é que unge os pés. Essa perturbada da cidade que veio aqui ungiu o pé dele. Se ele conhecesse a fama dessa mulher, isso aí não é de Deus, não. Então, na cabeça deles, Jesus está cometendo o maior pecado. Jesus está cometendo o maior dos agravos que um homem pode cometer: se assentar com quem não presta para comer, se assentar com quem não vale nada, com pessoas de má fama. Para eles aquilo é o fim do mundo. E eles começaram a reclamar, a murmurar contra os discípulos de Jesus. Olha só no versículo de número 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos. Começaram a murmurar contra Jesus e os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Por quê? O teu mestre come com gente da ralé. Por que eles comem? Como é que ele se assenta à mesa para partilhar do pão com quem não merece ser compartilhado do pão? Como ele se assenta à mesa, que é para nós um lugar sagrado, que nem todo mundo se assenta à nossa mesa? Nós escolhemos a dedo quem é que vai comer na nossa mesa. E ele simplesmente entra na casa de um pecador, publicano, já é pecador e ainda publicano, e começa a comer, e vai se alimentando, sem nenhuma restrição. Ele não reclama nada, não fala nada, ele simplesmente está comendo e não quer nem saber que comida é, se é uma comida kasher. Passou o que é uma comida kasher? A comida que o judeu come é uma comida separada, diferente das outras comidas. Você vai no mercado, você olha na embalagem, tem uma letra K escrita kasher. O judeu só compra aquela comida se tiver essa marquinha, senão ele não compra. Ele não compra. Ele não está comendo de tudo, tudo que está à mesa ele está devorando, ele não está perguntando nada, está comendo. E aí Jesus ouve o murmúrio. Jesus ouve e diz: não é os são que precisam de médicos, mas sim os doentes. Não são os justos. Se vocês se consideram tão justos e são salvos pela própria justiça de vocês, por que vocês estão se doendo? Por que vocês estão incomodados porque eu estou comendo com um publicano? Que eu estou comendo com um pecador e com muitos pecadores? Por quê? Aí vai ser quando Jesus vai citar Oséias 6. É o texto que nós lemos. Jesus cita o texto de Oséias capítulo 6, versículo 6. Quando Israel cometeu todo tipo de pecado, e Deus vai usar o casamento do profeta Oséias para mostrar o quanto a nação era infiel a Deus, e Deus não destruiu a nação, usando o casamento de Oséias para mostrar a misericórdia e o amor dele para com o povo, como Oséias deveria mostrar o seu amor pela mulher que havia abandonado e adulterado e tido filhos de prostituição, como Israel havia feito. Israel cometendo todo tipo de pecado que mereceria juízo, Deus perdoou. Deus agiu de misericórdia. Deus se compadeceu da nação e ainda usa dizendo que os sacrifícios de nada serviram, porque se não fosse a misericórdia de Deus, Deus mesmo com eles sacrificando, Deus tinha executado juízo sobre eles.
Então veja lá no livro de Oséias, quando Jesus usa esse texto: misericórdia quero e não sacrifício. A citação do profeta Oséias. Por isso Jesus disse: ide e aprendei. Aprendam lá no livro do profeta Oséias como Deus foi misericordioso com a nação, não a destruindo. Capítulo 6, versículo de número 1 em diante. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele mesmo, Deus, fez a ferida e é Ele que liga de novo. Depois de 2 dias nos dará a vida e no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. É uma alusão a Jesus, que no terceiro dia ressuscitaria e nós viveríamos diante dEle. E Ele nos sararia. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Você tem que conhecer a Deus. Não adianta vocês conhecerem a religião e conhecer a letra do nome de Deus e o nome Jesus, se você não conhece a essência desse Deus. Conheceis e prosseguis conhecer ao Senhor, para que a tua alva saia como as saídas, como a luz ao meio-dia. E Ele a nós virá como chuva serôdia, que rega a terra como chuva em fora de época. Ele nos abençoará sem nós nos esperarmos a bênção. Ele vai abençoar com a chuva serôdia. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. As suas bondades são passageiras. O que é que eu devo fazer contigo? Porque hoje você é bom, amanhã você está ruim. Hoje você faz bondade, amanhã você vira as costas. Então o que eu devo fazer contigo quando você não estiver sendo bom? Em Efraim, Judá, o que eu farei com você? Porque a tua beneficência, as tuas esmolas, as tuas bondades, as tuas ajudas, não é sempre. Quando você não estiver fazendo bondade, o que eu devo fazer com você? Porque quantas vezes alguém passa para você e diz, me dá uma ajuda, e você diz, mesmo tendo, você diz, eu não vou ajudar. Já ajudei. Nessa hora que você não ajuda, o que Deus deveria fazer com você? Não deveria executar juízo sobre a tua vida imediatamente? É o que Deus está dizendo. As tuas beneficências é como a nuvem da manhã passa, é como o orvalho da madrugada. O sol esquentou, daqui a pouco não tem mais orvalho. A tua bondade é passageira. A tua bondade é limitada. Você não é bom 24 horas. E quando você não for bom, o que eu devo fazer com você, Judá e Efraim, Israel e Judá? O que eu devo fazer com você, Dona Maria? O que eu devo fazer com você, Senhor Sirlei? O que eu devo fazer com você, João? O que eu devo fazer com você, Pedro? O que eu devo fazer com você, Maria? Porque a tua bondade não é de 24 horas. Quando você estiver agindo com as imbondades suas, o que eu devo fazer com você, hein? Não devo agir de misericórdia? E exercer juízo sobre você? O que você quer? Juízo ou misericórdia? Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque vocês não são bons. Vocês não são bons. Se vocês têm alguma coisa, é devido à minha misericórdia. Se vocês são alguma coisa, não é porque vocês fazem beneficências, não é por causa dos sacrifícios de vocês. Tudo que vocês têm e possuem é por causa da minha misericórdia. Aí ele diz aqui, porque eu quero misericórdia.
Ele está dizendo, eu quero a misericórdia e não sacrifício. E ter conhecimento de Deus é muito mais do que os holocaustos. Se você não tem conhecimento de Deus, não adianta querer viver em sacrifícios e holocaustos. Uma vida sangrenta, uma vida de dor, uma vida de aperto e dizendo, Deus se agrada, quanto mais eu me sacrifico, Deus me agrada. Quanto mais eu me sacrificar, mais Deus vai se compadecer de mim. Deus está dizendo, para com isso. Eu não me agrado de sacrifícios e holocausto. Eu me agrado em que você venha me conhecer e saber que eu sou misericórdia e faço beneficência a milhares do que ouve a minha voz e me obedece. E de aprender, eu quero a misericórdia, não sacrifício, porque vocês derramam milhões de sacrifícios por dia. Diariamente era muito sangue derramado no templo. Eram ofertas e mais ofertas chegando no templo. Mas Deus está dizendo, o mais importante, vocês não têm misericórdia. Por isso que Jesus diz, vocês negligenciam Mateus 23, quando Mateus 23, 23, Jesus está censurando os escribas e fariseus que dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho e negligenciam o mais importante da lei, a misericórdia, a fé e o juízo. Jesus disse, vocês não aprenderam, então eles estão revoltados na mesa. Jesus diz, ide e aprendei, misericórdia quero. Vocês estão enraivados porque eu estou sendo misericordioso com o pecador? Isso deixa vocês enraivados, isso deixa vocês desconfortáveis. É assim o ser humano, parece que fica incomodado porque Deus abençoa o ímpio. Não aceito isso, como é que pode? Como é que pode? É a misericórdia de Deus, minha filha. Pega essa daí para tu. Deus quer abençoar o ímpio, é a misericórdia dele. Aí você fica com raiva, todo religioso, dizendo, como pode? Eu dou o dízimo de tudo por quanto possuo, frequento os cultos, oro 3 vezes ao dia, e eu vejo o ímpio se dando bem e eu na desgraça, pastor. Como é que pode? Eu não aceito isso, isso não é de Deus. Como que não é de Deus? Jesus está dizendo, vocês estão com raiva porque eu estou comendo com gente que não presta? Vocês dão mais valor às coisas tolas da vida do que alguém se compadecer pela desgraça do outro? Pelo rejeitado, pelo pecador? Quer dizer que uma alma não tem valor nenhum para vocês, mas as religiões, as exterioridades, os cultos exteriores, oferta, sacrifício, tudo isso é mais importante do que a misericórdia. Lê lá no livro de Oséias, quando Deus queria julgar o povo, mas não julgou e se compadeceu, como Oséias se compadeceu da mulher que se tornou prostituta, não deixando ela ser vendida como escrava e comprando ela. E ele continuou amando, dizendo, tu vai ficar na minha casa e eu cuidarei de você e tu não vai precisar mais se prostituir. Gomer. E Deus disse, assim eu farei com Israel, trarei a mim, chegarei a mim e eu cuidarei, ainda que os seus pecados são vermelhos como a escarlata, eu os branquearei como a mais pura neve dessa terra, por causa das minhas infinitas misericórdias, que são infinitas, como diz Lamentações 3, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Mas as pessoas não entenderam a misericórdia de Deus ainda, que Ele é misericordioso e bom. As pessoas ficam criando um inferno para os outros, parece que tem prazer em ver os outros receber o juízo, sente alegria ver o outro pagando. É isso aí mesmo, olha só, cadê a misericórdia, gente? Ver o outro rejeitado, ver o outro sofrendo, ver o outro na pior, parece que a pessoa está recebendo o juízo de Deus. Meu pai, sendo um homem mau, sabe dar boas coisas aos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará bem aos que lhe pedirem. Nós temos uma ideia de Deus de um tirano, quando a própria lei diz que Deus é misericordioso e bom.
Quando Moisés disse a Deus: mostra-me tua face, Deus disse: não vai ver, porque homem nenhum pode ver minha face e continuar vivo, mas vou te colocar numa penha e vai passar a minha misericórdia, a beneficência, a verdade. Tu vai ver a misericórdia passar. Deus não falou que Moisés ia ver juízo. Vá comigo no livro do Êxodo. Deixa eu pegar o versículo. Olha só, Êxodo 34. Versículo 6. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, dizendo: olha só, estou em Êxodo 34, 6. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, chamou. Yahvé, o Senhor Deus, é o que, igreja? Ele é o que? Misericordioso e piedoso, ele tardio em irar, ele demora a irar-se, e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ele não tem pressa de exercer juízo, ele não tem pressa em exercer a sua ira, ele dá tempo até a terceira e quarta geração, dos netos, bisnetos e tataranetos. Se chegou lá no tataraneto, não teve o que fazer, Deus ainda diz: dá para alcançar ainda. Eu visito a maldade dos pais no filhos até a terceira e quarta geração, mas se ele olhar e dizer: eu sou pecador, Deus vai perdoá-lo. Deus vai ser misericordioso, vai ser piedoso, vai ser bom. Parece que muitos têm a síndrome de Jonas. Pastor, o que é a síndrome de Jonas? A pessoa se compadece, se dói pelas coisas fúteis da vida, mas não se condói, não tem compaixão e misericórdia pelas mazelas dos outros. Jonas recebe uma ordem de Deus em Tarsis e diz: vai à cidade de Nínive, prega lá e diz que eu vou acabar com tudo e acabar com Nínive, porque o pecado dela subiu até mim. Jonas ouve, você conhece a história, diz: eu vou lá nada, o povo lá é tudo doido. Aquele povo, se eu vou lá e prego, ele se arrepende? Não, sabe de uma? Vou para outro lugar. E ele vai para outro lugar, cai na boca do peixe, etc e tal, você conhece. Fica 3 dias e 3 noites no seio do peixe. Aí lá ele diz: nas ânsias da morte, à beira da morte, ele clama a Deus por misericórdia. Aí ele entende que Deus é misericordioso. Senhor, me tira dessa aqui, porque ele disse que as larvas cobriam a sua cabeça. Ele está na barriga do grande peixe, ele está vendo a morte em eminência diante dele, e ele clama pela misericórdia de Deus, e Deus é misericordioso depois da desobediência dele, e Deus coloca ele lá na praia, são e salvo e saudável, e diz: vai lá pregar. Provou a misericórdia de Deus, sim ou não? Chega em Nínive e sai igual um doido, prega sem querer pregar. É o único pregador que eu já vi que prega uma mensagem que não quer pregar e que a cidade toda se converte, porque tem gente que prega o que quer pregar e mesmo assim ninguém se arrepende. Ele prega uma mensagem que não quer pregar e tem pressa, sai correndo. O que dava para fazer em 3 dias ele fez em 1 correndo. Daqui 3 dias Deus vai subverter toda a cidade de Nínive, se arrepende, seus cambadas de pecadores, e sai disparado, igual um doido. O rei de Nínive ouve e diz: a partir de hoje o animal jejua, as crianças jejuam, os velhos jejuam, o jovem jejua, o casado jejua, todo mundo jejua em pano de saco e cinza. Vamos jejuar perante Deus e vamos nos arrepender dos nossos pecados. Pregou um jejum e diz que toda a cidade de Nínive se arrepende. Aí lá no capítulo 4, Jonas sobe para um lugar, constrói uma cabana, se assenta e fica vendo para ver. Eu quero ver agora Deus botar para arrebentar naquele povo, igual fez com Sodoma e Gomorra. Deus vai meter fogo naqueles filhos do Satanás. Aquilo não presta, aquilo não é gente. E ele está só observando para ver
cidade se arrependeu. Aí Deus fez crescer uma boboreira e que lhe fez sombra para ele. Nasceu num dia e no outro dia estava morta. Aí Jonas ficou muito bravo porque a boboreira morreu. Deus não deixou a boboreira continuar vivendo, ele ficou indignado. Vá comigo lá no profeta Jonas. Olha a indignação dele no capítulo 4. Ele está furioso, ele não gostou não. Que negócio é esse de misericórdia? Livro do profeta Jonas. Capítulo de número 4. Versículo 1. Mas desgostou-se, entristeceu-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido, ficou todo chateado porque a cidade não foi destruída. Os ninivitas se arrependeram. Jonas ficou entristecido. Jonas falou: nossa, não gostei, poxa, todo pecador e agora está servindo a Deus. Não vão nem para o templo da gente, não vão nem para a igreja. Poxa vida, eu achei que Deus ia meter fogo em tudo lá e acabar, e eu estou aqui só vendo para ver a desgraça mesmo, porque desgraça para pecador é pouca, está pagando o que merece mesmo. Eu quero ver que fim vai dar aquelas vidas que não prestam. Tem gente que fica assim, minha gente. Quero ver onde vai parar essa vida. Estou orando, viu? Já até preguei. Aí você vai ver onde que vai dar essa desgraça toda aí, viu? Tem gente que é assim. É a síndrome do Jonas. Prega, ora, mas fica triste quando a pessoa começa a seguir a Deus, mas ela diz: não atendeu às minhas expectativas. Eu achei que ele ia ser um santo igual eu, ia virar um profeta do dia para a noite, mas continuaram vivendo normalmente, seguiram a vida novamente. Jonas ficou enfurecido, desgostoso, ficou ressentido, e ele orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra, na minha casa? Ânimo e grande benignidade, que te arrependes do mal. Que o Senhor vê o povo pecando, mas na hora que vai destruir diz: não vou dar mais tempo. Eu falei quando eu estava lá em casa, por isso que eu fugi. Não adianta, eu conheço o Senhor. Sei que o Senhor é bom, sei que o Senhor é misericordioso, sei que o Senhor é benigno, eu sei que o Senhor se arrepende do mal, o Senhor não tem prazer de acabar com ninguém. Sei que o Senhor é muito bom, e eu sabia que se eu pregasse ia dar nisso. Olha aí agora os ninivitas, nossos inimigos, agora se arrependeram. Se eu tinha que matar, isso daí é tudo inimigo da gente, isso daí vai trazer transtorno para nós depois. Se eu tinha que dar um jeito neles e arrancá-los da terra. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, ou seja, eu não quero. Para mim viver e ver eles lá, não dá. Eu prefiro morrer do que ver o outro convertido, pastor. Eu prefiro morrer na minha alma. Pastor, estou morrendo porque eu vejo outro pecador, e pecador ele está seguindo a Deus ainda, e Deus não acaba com ele. E ainda Deus diz: segue-me. Isso mata, pastor, isso me dá um negócio por dentro. Porque o cara todo pecador, e Jesus disse: vem fazer a obra. Pastor, isso me dá um negócio tão grande, o senhor nem sabe como eu fico quando eu vejo um pecador fazendo a obra. Meu Deus, quando eu vejo gente igual ninivitas, igual Mateus, isso me mata, pastor, por dentro. Ai, me sobe um negócio. Ainda bem que tu não estava andando com Jesus, né? Porque muitos que faziam a obra era tudo gente que não prestava, que era tudo mentiroso. Olha Mateus, olha Judas, olha Pedro, negou Jesus após tomar ceia. Tu acha que os caras eram perfeitos? Era? Tu acha que esses homens eram perfeitos? Pedro, anos depois, teve que ser repreendido por Paulo porque era dissimulado. Na frente dos judeus se vivia de um jeito, na frente dos gentios vivia de outro. É dissimulado, duas caras. Isso é Pedro, viu? Isso é Pedro, que comeu, andou com Jesus. Anos depois tem que ser chamado a atenção por um novo convertido, que é Paulo. Olha só, Jonas está extremamente chateado. Ah, tira a minha vida porque melhor é morrer do que viver. Para mim, eu prefiro morrer do que ver um
desviado, um perdido voltando para a igreja e ainda depois dá oportunidade. Não, isso me mata, essa igreja não é de Deus. Não foi o que os fariseus sentados à mesa disse: como é que chama um cara desse para o ministério dele? Como é que chama um bandido para o ministério dele? Cara que não presta, pecador, publicano. É como se chegasse aqui hoje, eu passasse na rua ali embaixo, ali na Cis Ribeiro, visse uma prostituta e disse: segue-me. E ela vem atrás de mim. Chega aqui dentro e diz: dá oportunidade para a irmãzinha cantar aí. Ai, meu Deus, pastor! O mundo acabaria aqui, sim ou não? Você vê que na igreja é hipócrita, sim ou não? Porque aqui dentro também, desde mim ao menor dessa igreja aqui, tirando as crianças, todos têm problemas, falhas e erros. Olha que hipocrisia. Os religiosos estão sentados à mesa, mas não são misericordiosos, sabendo que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz que a misericórdia supera o juízo. Você pode até ser o juiz, mas maior é a misericórdia de Deus para perdoar o pecador que se arrepende, que tem um coração cheio de vontade de seguir a Deus. Deixa as pessoas seguirem a Deus e deixa elas se arrependerem sozinhas. Não precisa de juízes, elas precisam de misericórdia de Deus, minha gente. As pessoas precisam de misericórdia. Misericórdia quero, não sacrifício. Aí você vive: eu vou me sacrificar, eu jejuo, eu oro, eu prego, eu faço, eu me sacrifico pelo reino de Deus. Meu Deus, porque Deus tem que fazer por mim. Eu não aguento ver Deus fazer por quem não faz o que eu faço. Ele não jejua, ele não ora, não busca, não faz nada, e Deus abençoa. Que é isso? O diabo tá aí dá poderes ao diabo, né? Porque diz que na cruz Satanás foi despojado de todo o seu poder. Aí dá poder a Satanás, dizendo: isso é o diabo que está dando. E diabo tem poder para dar alguma coisa a ninguém, rapaz? Se ele perdeu a autoridade, Jesus disse: agora é me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Aonde diabo tem poder? Mas para justificar a falta de misericórdia diz: não, cheio de ira e juízo no coração, cheio de ira e juízo, e não tem misericórdia. Pastor, que é isso? A misericórdia triunfa sobre o juízo? Sim. Aí Deus vai ensinar Jonas, vai dizer: nasceu a boboreira, cobriu ele, morreu no outro dia. Ele ficou bravo, veja que ele ficando muito bravo. Olha aqui. E fez Deus, verso 6, nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, porque fazia sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas ficou muito alegre, a misericórdia de Deus cobrindo ele, aí com a boboreira, por causa da boboreira toda. Mas Deus viu, Deus enviou um bicho no dia seguinte, e ao subir da manhã, na qual feriu a boboreira, e esta secou. No dia seguinte, nasceu no dia, morreu no outro dia cedo. Quando Jonas levanta de manhã, ele diz: opa, a misericórdia de Deus vai estar ali para mim me esperando. Vai estar a boboreira, vai estar a sombra, coisa gostosa durante o dia. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, ficou desfalecido, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Estou enfadado, estou cansado, preguei, Deus salvou os ninivitas, a boboreira morreu. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? Tu dá valor mais às coisas, Jonas. Você está tendo misericórdia da boboreira que foi comida de bicho, que apareceu ontem e morreu hoje? Jonas, é justo que se enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tive compaixão da arboreira. Tiveste compaixão da arboreira? Tu teve misericórdia da arboreira? Tu tem mais misericórdia pelo cachorro do que pelo ser humano? Tu tem mais misericórdia pelo passarinho, pelo gato, do que por um ser que está caído, pronto para ser condenado? Tu tem compaixão e misericórdia de frutas, de legumes, de comida, das coisas, mas não tem compaixão das almas.
na qual não trabalhaste, ou seja, tu nem plantou a boboreira, tu não fez nada, foi eu que faço tudo, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e no outro dia pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão a mais de 120 mil homens, que não sabe nem discernir a mão direita da esquerda. Tu acha que eu vou julgar alguém que não tem conhecimento de mim, Jonas? Tu acha que eu vou executar juízo sobre alguém que não sabe nem discernir as linhas das mãos de uma da outra, nem sabe diferenciar uma coisa da outra? Como eles não entendem acerca de mim? Então, Jonas, eu não vou matar 120 mil pessoas que mal sabem discernir uma coisa simples da outra. Vai entender a mim? Não vai. Eles não têm conhecimento de mim, e muitas vezes é assim. Muitas das vezes você age igual Jonas. Pastor, mas a pessoa, mas ela não tem conhecimento, por isso que ela está errando, por isso que ela está pecando, por isso que ela está fazendo tudo errado. Não é porque ela quer fazer, porque ela não tem conhecimento de Deus, ela não sabe quem é Deus. Então não fique julgando ninguém que erra, que falha, não, porque ela não sabe discernir uma coisa da outra, e muito menos ter conhecimento de Deus. Mas eu e você fomos alcançados pela misericórdia, fomos abraçados pelo amor de Deus. Nós temos o amor de Deus, a misericórdia, temos conhecimento de Deus, então vamos exercer misericórdia um com os outros. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Vamos parar de ser, gente, pessoas cruéis. Eles não sabem, porque a misericórdia é maior do que o juízo. Vamos lá para nós encerrar. Pode se colocar de pé para a gente ler isso. Pode se colocar de pé? Carta de Tiago, capítulo de número 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia. Juízo não tem lugar para misericórdia. Tiago 2, verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia. Olha aí. E sobre aquele que não faz misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o quê? O que é maior, o juízo ou a misericórdia? Vai e aprenda, misericórdia quero. Jesus disse: eu não quero você exercendo juízo sobre ninguém. Eu quero que você aprenda a exercer a misericórdia sobre os outros. Porque Deus também vai ser misericordioso com você. E a misericórdia e a bondade de Deus te seguirão todos os dias da sua vida. Deus vai cuidar de você. Então não fique assim, igual os religiosos, babando justiça própria. As pessoas ficam babando santidade, babando justiça própria, e não tem nenhum pingo de misericórdia com ninguém. A pessoa peca, já condena logo. Você vai para o inferno, já cria o inferno da pessoa aqui mesmo. O inferno é uma consciência também. A pessoa está vivendo a vida infernal. Só a misericórdia para arrancar ela desse inferno que ela está vivendo.